Olá, muito obrigado por mais uma vez você estar acessando este canal e vendo esse vídeo. E nessa data muito importante, que agora queremos partilhar com você sobre a Páscoa, a importância da Páscoa para a vida cristã, para a nossa vida individual com Cristo. E vamos entender um pouquinho rapidamente o significado dessa Páscoa em alguns momentos da história da humanidade. Fique aí comigo que nós vamos rever conceitos que você já sabe, mas esta é justamente a finalidade de quando nós celebramos a Páscoa, é justamente recordar por que ela foi instituída, por que nós a comemoramos anualmente, justamente para não esquecermos o motivo e a razão correta do qual ela foi instituída. Então siga comigo que nós vamos recordar junto o motivo e os significados da Páscoa. Sabemos que a Páscoa foi instituída por Deus através de uma orientação dada ao seu servo Moisés, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, quando os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó estavam há mais de 400 anos vivendo no Egito, e depois aí, nos 200 anos ali, os últimos 100, 200 anos, eles foram escravizados, né, pelos faraós da época. E o povo estava passando por grandes apuros. Oraram a Deus e Deus se lembrou desse povo porque ele havia feito uma aliança com seus descendentes, com seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que faria desse povo uma grande nação. Esse povo se arrependeram de seus pecados e pediram que Deus os socorresse. Deus lembrou dessa aliança e socorreu, levantando Moisés. Então, nesse sentido, foi instituído ali a Páscoa em função do livramento e da morte dos primogênitos. E depois, nós tivemos o advento do Messias, Jesus Cristo, né, iniciando a era cristã, que veio concretizar tudo isso que representava, né, essa êxodo lá do Egito, dos judeus, dos hebreus, né, e o que essa Páscoa significa para nós hoje. Vamos ver alguns momentos que nós podemos recordar. O sentido da palavra Páscoa em si, o que ele significa, né? A palavra Páscoa significa passagem, livramento, passar por cima. Por quê? Porque era uma palavra usada na época que tinha esse significado, e é justamente isso que o anjo da morte, quando passou pelo Egito, né, ferindo com morte os primogênitos de todo no Egito, ele livrou a casa dos israelitas da morte, né? O anjo da morte não atendeu, não parou na casa deles. Então tem esse significado. Dentro do significado que nós estamos vendo hoje com relação à Páscoa, então ela tem esse significado remoto, lá no passado, reportando ao Egito, a saída do Egito, e tem também o significado atual para nós aqui, na nossa era cristã, né? Depois do advento de Cristo. Lá naquele período, ela teve esse significado, um significado que era livrar da pena da morte dos primogênitos. Então, um significado era, haveria uma pena, haveria um juízo de Deus para todo o Egito, e aqueles que atendessem à orientação de Deus, de imolar um cordeiro, matar um cordeiro, tirar o seu sangue e marcar as suas casas nos umbrais das suas portas com o sangue do cordeiro, o anjo da morte iria passar por cima daquela casa ali e não iria ferir nenhum filho dos hebreus que estivesse naquela casa. Por outro lado também, ela tem um significado que Deus, a partir desse momento, Deus iria tirar esse povo da escravidão, a escravidão do Egito. Com relação a esse processo, né, a escravidão representa hoje na nossa vida, o mundo representa a escravidão que nós estamos vivendo com relação ao pecado. O pecado nos domina, né, nos inclina a gostar do pecado, da vida em pecado e fugir de Deus. Então, os hebreus, livramento da pena e também o livramento da escravidão. A pena era dada em função da morte dos egípcios, dos primogênitos, conforme nós falamos. Esse texto de Êxodo, capítulo 12, verso 23, fala justamente sobre isso. Porque o Senhor passará a ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras. Passará o Senhor aquela casa, aquela porta, e não permitirá o destruidor
que entre nas vossas casas para ferir. Então, por isso ele significa livramento, né? E também significa sair da escravidão, de onde o povo clamou ao Senhor. Êxodo 12, 31, dá o momento em que isso aconteceu. O anjo da morte passou no Egito, feriu no sentido de matar todos os primogênitos do Egito, do animal até as pessoas. E quando aconteceu tudo isso, o que aconteceu? O faraó torceu, não teve jeito, Deus torceu e ele teve que deixar. É esse Êxodo 12, 31, você vai encontrar na sua Bíblia. Então, naquela mesma noite, o faraó chamou a Moisés e Arão e lhe disse: levantai-vos do meio do meu povo, tanto vós como vossos filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como vocês têm dito. Então, esse é o momento em que Deus livra os hebreus da morte e livra os hebreus da escravidão. Deus chama esse povo agora para seguir com ele. Mas qual foi o preço desse livramento? Deus determinou na instituição da Páscoa isso, que foi o preço do sangue de uma vítima inocente, né? E a mão poderosa de Deus. Então, olha aí, para haver esse livramento lá no Egito, necessitou de haver um sangue de uma vítima inocente. Naquele caso lá, um cordeiro de 1 ano, perfeito, né? Ele foi sacrificado e o sangue dele marcado as casas da qual Deus iria haver o livramento. Para nós da era cristã agora, o que acontece, né? Você conhece, você sabe, muitas vezes você celebra também isso, mas a gente recorda para firmar a nossa fé e jamais esquecer do senso certo e correto do que é a Páscoa. Cristo também é a nossa Páscoa, né? Cristo veio, nós vamos ver isso aqui agora, que Cristo tornou-se a nossa Páscoa. Por quê? Para a era cristã, também ela tem um significado de livramento, porque o mundo debaixo do pecado está sobre o juízo de Deus. Aquele que pecar, esse também morrerá, né? E foi a sentença que Adão recebeu desde o seu pecado no Éden. Então, a partir daí, o homem se separa de Deus, o homem começa a querer andar pelos seus próprios caminhos, e aí esses caminhos não são bons, né? Então, o livramento também, na era cristã, tem essa conotação da Páscoa de livramento, morte por causa do pecado. Deus nos livra dessa pena do pecado que nós herdamos de Adão em Cristo Jesus. Por quê? No capítulo 3 de Romanos e no capítulo 6, nos versos 23, ele fala justamente sobre isso. Todos pecaram. Então, dentre os homens não havia nenhum homem perfeito para ser o Cordeiro de Deus, como aquele Cordeiro escolhido lá entre os hebreus. Então, para fazer um sacrifício definitivo, precisou de Deus para salvar o homem como humanidade, definitivamente mandar o próprio Filho, o Cordeiro perfeito de Deus, que é Jesus Cristo, para livrar o homem dessa pena que foi condenado desde o Éden. E Deus concede através dele perdão, graça e misericórdia. Então, através do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus derramado na cruz. E também há um livramento, tá? Quando a pessoa, verifica que ela está na condição de pecador, que ela está na condição de sentenciada à morte eterna sem Deus, Deus oferece o perdão na cruz, ele é o Cordeiro. Naquela época lá passava-se o sangue nos portais, nas portas. Agora o sangue é derramado pela fé na vida de cada cristão, na vida de cada um do que crê, né? Lá foram libertados os filhos dos israelitas, dos hebreus. Somente eles participaram, porque só eles que criam no Deus grande, verdadeiro e poderoso, né? Os demais sofreram a pena. Agora, na era cristã, a mesma coisa. O livramento vai vir para os filhos, nós vamos ver aqui. Mas também livra da escravidão. Qual? Da escravidão do pecado, né? O pecado é as coisas do mundo, as suas ideologias, os seus valores, que totalmente distante, muitas vezes, da vontade e da graça de Deus, dos valores de Deus, dos pecados da carne, cada um comete contra si mesmo e contra Deus, e o diabo, que é o tentador, né? E que nos tenta, né? Que nos tenta a pecar e de sair da presença de Deus. Então, Deus causa em nós, então, um livramento da escravidão do pecado. Como? Gerando em nós um novo nascimento, nos tornando filho. Porque o Cordeiro que salva o homem para a vida eterna já foi imolado. É o que Paulo fala lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7.
pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então, aquele Cordeiro que figurava lá para os hebreus, na saída do Egito, agora é Cristo, o homem perfeito que Deus nos enviou, o Filho de Deus. Então, ele já foi imolado. E o próprio apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 2, ele fala justamente sobre isso, para que possamos viver em santidade do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Quando Cristo nos chama a se render a Ele, a aceitar esse sangue derramado como remissão da nossa pena, receber o perdão dele, nós precisamos de assumir uma nova vida, uma nova atitude, esse novo nascimento que a palavra de Deus fala muito no Novo Testamento. Por isso que é o Evangelho é boas novas. Nós estávamos condenados, estávamos perdidos e condenados à escravidão e à morte. Mas Cristo Jesus morreu para nos livrar da pena, da morte, do pecado e também nos livrar da escravidão de vivermos sob o jugo do pecado. Então agora, por isso que ele fala que nós temos graça e temos essa paz multiplicada, nesse sangue derramado agora em nossos corações, na nossa vida. E como se tornar filho, Como se tornar filho para receber essa graça, como aqueles eram filhos de Adão, de Abraão, Isaac e Jacó, agora os filhos de Deus se tornam filhos de Deus espalhados em todo o mundo pela fé. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que creem, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, 12 e 13. São os filhos, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que é o que fala aí. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram da sangue e não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Está vendo aí, meu estimado amigo? Então, nós temos uma genealogia humana, que começa lá em Adão e depois dos nossos bisavós, avós e pais. Mas Deus quer fazer de nós um novo homem, uma nova criatura, uma nova mulher, um novo jovem, nascido da vontade de Deus, um nascimento espiritual, um nascimento espiritual. Então é isso que ele fala aí, nascer da vontade de Deus. Esse novo nascimento agora dentro da vontade de Deus, o que ele significa? Que eu reconheço a minha condição de vida de pecador, herdada por todos os meus antepassados e eu vivo nessa vida, eu confesso esses pecados, eu me arrependo desses pecados e assumo um propósito diante de Deus para viver uma nova vida. E eu peço perdão a Deus e clemência. Então eu peço para que Deus me aceite, porque nada em nós há motivo para que Deus nos aceite. Mas nós, diante da situação, diante da verificação da grande verdade e santidade de Deus, nós vemos que nós estamos igual os egípcios viram lá no passado. Eles eram escravos, sabiam que tinha uma promessa de Deus para eles, mas não clamaram a Deus. Quando eles clamaram e se arrependeram, Deus mandou o socorro para eles. Então é isso, pedimos, confessamos, arrependemos e assumimos um novo propósito. Pedimos clemência de Deus. Deus, então, vem, olha em nosso favor com esse coração nosso constritado, arrependido, querendo mudar de vida, Ele vem e nos ajuda com uma nova vida. Ele nos faz nascer de novo, o nascer do Espírito, da vontade. Essa é a grande realidade. Deus nos perdoa, Deus nos gera novamente pelo poder do sangue de Cristo, porque é Ele que nos comprou, é Ele que, o anjo da morte que nos prende ao pecado vai passar por cima agora por causa do sangue do novo Cordeiro que é Cristo Jesus. Deus nos concede a ajuda do Espírito Santo para viver uma nova vida, porque por nós mesmos nós não temos essa força. Por isso, quando nós, pela fé, cremos na obra de Jesus Cristo, cremos na palavra e nos ensinamentos dele, pedimos ajuda a Ele, Ele nos manda em nosso socorro o Espírito Santo que nos ajuda a ter força, porque a partir daí, eu crendo nele, eu vou buscar os ensinamentos de Cristo. Ainda que eu seja fraco, o Espírito de Deus me fortalece. Olha aí, meu amigo, olha aí, meu irmão, olha aí, meu colega, o próprio Deus nos ajuda a servir melhor. Basta para que cada um de nós nos inclinemos a Ele e aceitemos essa ajuda. Esse é um fato importante para aquele que quer viver uma verdadeira Páscoa, um novo nascimento. Então, o que acontece? Dos livramentos que agora a Páscoa também nos traz, eles nos livram então da pena, eles nos livram da escravidão do pecado, mas também ele nos dá uma nova
forma que nós nos torna participantes da ressurreição de Cristo. Cristo nos torna a nossa Páscoa, novo livramento daquela pena, da escravidão e da morte. Porque olha o que Paulo fala, né, nas cartas aos Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então ainda faltava, né, na história da humanidade a destruição da morte. Cristo veio, morreu, Cordeiro perfeito em nosso lugar, desceu, como diz aos credos, né, desceu ao túmulo ou à mansão dos mortos, e aí ele não ficou lá, porque a vida pertence a ele, né? Ele ressuscitou. Aí está a vitória de toda a fé cristã. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Mas porque Cristo ressuscitou, nós somos vitoriosos com Ele. Então o último inimigo a ser destruído é a morte. E olha o que Cristo fez, Ele venceu a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 a 55. Então o pecado condena a morte, o pecado fere a lei de Deus, e a lei diz que o que pecar morre. Então nós estamos condenados como herdeiros de Adão. Aí vem Cristo, morre em nosso lugar, asperge o sangue na vida daquele que crê. Nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. E aí a morte foi tragada. Passamos a ter uma nova vida com Cristo e a esperança agora na vida eterna que Ele já nos dá, através dessa morte e ressurreição de Cristo. Então, diz o Paulo ainda em 2 Timóteo capítulo 2:11, olha a maravilhosa Páscoa que é Jesus para nós. Veja que coisa maravilhosa. Fiel é esta palavra, a palavra de Deus. Se, pois, já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Fiel é esta palavra. Se, pois, com Ele já morremos, com Ele viveremos. A morte de Cristo significa assim, Ele morreu no meu lugar. Quer dizer, eu tenho que morrer agora para a minha vida em Cristo, não necessariamente fisicamente, mas eu entrego a minha vida a Ele e não tenho mais direito sobre a minha vida, porque Ele adquiriu o direito na cruz por mim. E agora a nova vida em Cristo, eu vivo para Ele. Então, Ele ressuscitou. E esse homem velho, agora, que vive nesse mundo, herdeiro de Adão, vai descer ao túmulo um dia, mas ele vai ressurgir se a nossa fé e a nossa esperança estiver depositada em Cristo Jesus. Se eu já estiver nesse mundo, na caminhada celestial, vivendo para a honra e glória de Deus, buscando santidade de vida, novidade de vida, é isso que a Páscoa representa para nós. Cristo morreu no meu lugar. Se Ele morreu no meu lugar, eu preciso agora trilhar os caminhos que Ele percorreu, porque Ele saiu vitorioso. E eu, andando com Ele, seguindo os seus passos, eu também já sou vitorioso. Já sou vitorioso. Então, a Páscoa nos livra de tudo isso, da pena, da escravidão e da morte eterna. Então, eu tenho a garantia que viveremos com Cristo Jesus. Então, agora eu o convido para celebrar a Páscoa com vista a esses significados, tanto do passado dos hebreus, quanto agora do mais recente, que é a obra de Cristo na cruz do Calvário e seu sangue derramado. Então, o que eu chamo nosso amigo, né, para que vamos celebrar a Páscoa com a alegria de um coração radiante pelo que ela significa para nós, né? Você pode comer chocolate, pode comer ovos feito de qualquer formato, mas isso não é Páscoa, isso não é nada. A verdadeira Páscoa, ela teve um preço muito alto, não para nós, mas para Cristo Jesus. A Páscoa teve um amargo muito forte, que foi o sofrimento, que foi sangue derramado, que foi crucificação, que foi morte. Ele venceu a morte por nós. Então, a morte já passou. Através dele, já passou também por nós. Nós seremos garantidos a vida eterna, ressuscitado com Cristo, conforme nós vimos nos versículos anteriores. Então, vamos alegrar com o nosso coração, cheio de gratidão a Deus e a Cristo pela obra que Ele fez, e a Deus pela obra que o Espírito Santo ainda faz em nós, para nos dar força para viver uma vida do qual recebemos a Páscoa em Jesus Cristo. Uma vida com muita alegria, com muita satisfação,
uma vida em novidade de todas as formas possíveis. Nós temos que ser novas criaturas, novas pessoas em Cristo Jesus. O nosso jeito de falar, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de fazer negócio, o nosso jeito de tratar familiar, o nosso jeito de tratar as pessoas, o nosso ir e vir, os lugares que nós frequentamos, tudo muda quando a verdadeira Páscoa é vivida em nosso coração e na nossa vida. Nós somos nova criatura. Nós não pertencemos a nós mesmos. O velho homem morreu com Cristo na cruz, foi sepultado. Agora sai de lá um novo homem, com a fé firmada em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Pedro diz que graça e paz serão multiplicadas quando nós temos o pleno conhecimento em Jesus Cristo, de Deus e de Senhor Jesus Cristo. Por quê? A graça é porque merecemos a morte e o pecado e a separação eterna de Deus. Isso significa inferno. Mas a graça de Deus nos alcançou pelo sacrifício de Cristo na cruz e nos deu. Eu não preciso mais de sofrer aquela pena, porque Cristo sofreu por mim. Se eu crer nisso, aceitar isso e com um novo propósito de vida, viver a novidade de vida, Cristo me dá esse novo nascimento e pelo Espírito Santo eu vivo isso. Quando eu aceito essa graça de Deus, eu tenho paz, porque eu sei o meu destino eterno, mesmo depois que eu descer o túmulo desta vida. Eu irei reerguer como Cristo reergueu, como Cristo se levantou. Essa é a promessa da palavra de Deus. Essa é a fiel palavra que nós vimos aí. Então, é essa feliz Páscoa, com gratidão, cheio de alegria, que eu quero que você comemore nesse domingo com a sua família, sabe? Se você, na sua Páscoa, no seu almoço familiar, não lembrar de Cristo, não lembrar do sacrifício, não lembrar do livramento, não lembrar da nova vida que Ele te deu e da nova vida e eterna que você terá na eternidade com Cristo, com Deus, porque Ele foi a primícia dos que dormem, dos que morreram. E nós, um dia, ou todos que creram nele, também ressuscitaremos e estaremos com Ele definitivamente, participando com Ele na eternidade. Então, se você quer que você, ao comemorar a sua Páscoa na família, na sua igreja, lembre disso e participe a todos que ainda não conhecem desse verdadeiro motivo e significado da Páscoa. Aí sim, ela terá o resultado para o qual Deus a fez por nós. Então, é nesse sentido que eu gostaria de te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar com você, né? E que Deus continue abençoando abundantemente a sua vida e sua família. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, segundo a vontade e o querer do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do nosso Deus. Amém. Muito obrigado.